Fala pessoal, aqui é o Guitarrita Gamer. Vou mostrar pra vocês um tutorialzinho de Clash of Clans, um dos jogos famosos agora do momento, que tem sido muito jogado entre iOS e Android. Vou mostrar pra vocês como construir uma boa vila, apesar de eu estar com o centro da Vila 8 aqui, como vocês podem ver. Esse tutorial serve para qualquer tipo de vila, tanto maior do 8 quanto menor do centro da Vila 8. Por quê? Porque ela funciona por linhas de defesa. Se você usar a defesa até um centro, por exemplo, como é a minha ali, que tem um centro, tem vários negocinhos até chegar no centro da vila. Parece até redundância, mas não. Enfim, tá vendo esses itens, todas essas construções que parecem ser inúteis, né, para defesa? Na verdade, elas possuem sim uma funcionalidade. Elas têm um espaço ao redor delas que faz com que você tenha cria um campo invisível que você bloqueia a pessoa, o atacante, de chegar na sua vila assim rapidamente. Coisas como a cabana do construtor, o quartel de elixir negro, o quartel normal, o laboratório, fábrica de feitiços. Esse tipo de coisa tem espaço em volta deles. Aqui, vou dar um exemplo, o elixir. Acabou que ficou um espaço aqui, do lado direito do elixir. Você tem que sempre sumir esse espaço, porque é ali onde o cara pode colocar sua tropa para começar o ataque. Tá vendo? O canhão bloqueia a primeira linha de defesa dentro do muro, que é o canhão, tá a alcance da onde o atacante pode colocar uma tropa. O quartel, o acampamento, desculpa, é o seu maior aliado. Por quê? Ele tem uma vida muito grande. Ele tem ah, o quartel normal tem 400 de vida, enquanto o, o quartel não, o acampamento, desculpa, tem 1000, é mais que o dobro. Ele demora muito mais para ser quebrado. O quartel de Elite Negro tem 300 e a fábrica de feitiço tem 400, 400, se não me engano. Ele e o seu acampamento tem que quase sempre ficar nas pontas. Por quê? A ponta é quase sempre um lugar esquecido. E é muito mais fácil do atacante chegar pela ponta do que lateralmente. Ou seja, você tem que sempre aproximar ele um pouquinho da ponta, deixar ele ao alcance da sua primeira defesa dentro do muro. Tá vendo? O centro do acampamento tem que estar sempre ao alcance. A fogueirinha ali, ó. Tem que estar sempre ao alcance da sua defesa. Tá? Tem que estar sempre ao alcance. Essa aqui tá lá de fora. Tem que puxar um pouquinho, isso. Assim que tiver no centro, assim que já der para sua defesa pegar, tá tudo bem. Tá vendo que em torno da minha vila tem sempre defesa, no primeiro muro. Encostado no primeiro muro, tem sempre defesa. Por quê? Porque essa vai ser a minha primeira linha de defesa que ataca os atacantes. Tá vendo? Todas elas têm uma cobrindo a outra. Um canhão cobre o outro, um canhão cobre o outro. O canhão vai cobrir o meu canhãozinho aqui embaixo. Eu cliquei no Tesla sem querer. Ó, esse canhão aqui. Então, essas estão sempre se cobrindo. Por quê? Porque assim você sempre faz com que seja mais difícil do atacante chegar em você. Porque vai ter sempre uma cobrindo a outra. Normalmente os caras atacam colocando as tropas direto uma atrás da outra. E aí você tem que ter o morteiro, que ele vai funcionar na primeira linha de defesa. Mas por que ele está atrás? Porque ele não se defende. Ele tem que estar sempre atrás de uma defesa que se defenda. E aí você tem a defesa aérea. A defesa aérea ela tem que ficar atrás da primeira linha de defesa, atrás dos muros. E ela também funciona na primeira linha de defesa. Ah, mas por que ela está atrás? Porque ela fica vulnerável a tropas de solo. Por isso que ela fica atrás. Essa aqui defende essa aqui, essa do meio defende a esquerda, junto com a esquerda, e essa do meio também defende junto com a direita. Pô, mas em cima não tem nada, que estranho. Na verdade tem a torre do arqueiro, que ataca o chão e o solo,
E tem todas essas torres do mago ali que ajudam, porque elas atacam o chão e o solo. Ah, então não preciso muito de uma defesa aérea, elas estão ali para ajudar. E tem um morteiro ali que ataca só o chão. E os morteiros também, eles se cobrem. Esse da direita, ele tem um alcance que chega no morteiro da esquerda. Tá vendo? Eles estão praticamente com o alcance se encostando. Só que embaixo, infelizmente, não tinha como colocar. Eu só tenho um ali, mas tem um lado que fica vazio. Mas ali naquele lado eu tenho várias defesas no chão que ajudam. Apesar de eu quase não ter o que proteger ali. Tem sempre um. Perto do meu laboratório ali não tem como defender com morteiro. Fica meio que sem alcance no morteiro. Aí eu coletando aqui os negócios. Mas era mais ou menos isso. Você tem que sempre construir linhas de defesa. Entendeu? Como minha vila tem um centro, não estou falando que tem um centro na vila, ela tem um centro, que eu estou mostrando agora, tem que ter defesas ali. Essa vai ser a terceira linha de defesa, se você estiver usando o centro. Eu coloquei uma torre do arqueiro, que protege o lado de fora e o lado de dentro, e uma torre do mago ali em cima, aqui que eu já peguei, que protege ali dentro e o lado de fora. E o rei bárbaro que está protegendo o centro. Ele está protegendo a torre do arqueiro ali, está protegendo a outra, o morteiro ali, está protegendo a torre do arqueiro ali embaixo. E o ouro ali, vamos dizer. Ele está ali no meio para proteger mais o meio, mas quando as tropas inimigas forem avançando, ele vai acabar saindo. É meio inútil colocar ele ali, porque ele vai sair, entendeu? Mas ele vai estar no centro, entendeu? O maior raio de alcance vai estar no centro. Se eu colocar ele mais para a ponta, ele ia acabar saindo antes de que a tropa chegasse próximo ao centro, ou seja, ele ia morrer muito cedo, entendeu? Aí ficava complicado de largar ele à toa pelo lado de fora. Esses, essas, essas construções que não parecem ajudar muito na defesa, mas que são muito importantes para criar uma barreira invisível, têm um alcance de 2 de diferença entre uma e outra. Ou seja, você pode distanciar até 2, mas se ficar um espaço, você tem que sempre cobrir e tal, porque cada uma delas tem um quadrado em volta, que é um, mas a outra também tem um, ou seja, tem 2 de diferença de uma construção para outra. Entendeu? É um truquezinho que com o tempo você vai aprender e que você está aprendendo aqui vendo o meu videozinho. E também, o que eu estava falando mesmo? Você tem que construir essas linhas, essas primeiras linhas, entendeu? Simplificando, essa primeira linha, tá vendo? Que uma vai cobrindo a outra. Lá. Aqui, ó. Ali em cima, na verdade, eu não tenho duas defesas. Ali onde eu vou mostrar agora. Aí. Eu não tenho duas defesas. Mas na verdade é porque o meu castelo do clã tá vazio. Aí agora tem a segunda linha de defesa, que é a torre do mago, torre do arqueiro. O morteiro ali não tá ajudando muito, mas eu tenho um Tesla ali do lado. Eu tenho dois Teslas espalhados ali. E eu tenho um Tesla do lado mais para fora, né? Isso mesmo. Eu tenho os morteiros, que tem um raio de alcance muito grande, que ajudam. Tenho as defesas aéreas que estão ali só cercando, né? Mas elas não ajudam muito agora. Eu tenho as linhas de dentro, que são mais para defender o lado de dentro, que elas vão demorar mais a serem quebradas. E elas estão ali para proteger o centro da vila, que é o Elixir, que são as coisas mais importantes, que é o centro da vila, que sempre dá uma estrela para o seu atacante. E o Elixir Negro, que é o mais importante depois do jogo. Então, foi mais ou menos isso, era só para dar uma dica mesmo de como criar uma linhas de defesas que vão funcionar contra um atacante. Você vai fazer com que ele perca tempo e você ganhe tempo, ou seja, ele, porque quando você ataca alguém, você tem um tempo limite. Se o cara demorar para chegar na sua vila, ele vai acabar se estressando e quando ele perceber que não vai dar tempo de terminar um ataque e ganhar pelo menos uma estrela, ele vai desistir, entendeu? Então, partindo desse conceito que você tem que criar essas linhas de defesa. A linha de defesa do lado de fora é mais para o atacante perder tempo.
só para isso, para ele perder tempo e dar tempo das suas defesas atacarem ele. Ele for perdendo tropa até chegar ao seu muro. Quando ele chegar no seu muro, você vai perceber que é quase inevitável que ele vai conseguir entrar, se ele chegar no seu muro. A menos que você tenha milhares de tropas, milhares de defesas no lugar ali que ele está atacando e você vai conseguir matar todos ali juntos. Mas isso é muito difícil. Como as vilas vão crescendo e as defesas nem, não crescem da mesma maneira que o tamanho da sua vila, você vai ter que espalhar de maneiras que uma defesa cubra a outra. Que nem aqui, ó. Se um atacante vier por esse caminho aí, ele vai chegar no centro da vila rápido. Mas aí eu tenho três defesas. Na verdade, eu tenho quatro. Eu tenho a Torre do Arqueiro aqui, o Tesla, a defesa aérea e a Torre do Mago, me protegendo o meu centro da vila. Porque se ele for por ali, ele vai chegar rapidinho no centro da vila. Entendeu? Ele vai ganhar uma estrela rápido. Mas com as linhas de defesa, não. Ele não vai chegar ali tão rápido. Não tem como ele se infiltrar tão rápido assim. Ele vai acabar perdendo tempo e provavelmente vai começar a atacar por outro lugar. Entendeu? Esse é o objetivo desse tutorial. Então, se você curtiu, dê um like aí, favorite, se inscreve no canal, vou começar a pôr vídeos por semana. Valeu? Abração.